Seguindo aqui o nosso chinesinho, a gente tem agora que remover esses itens aí. Para remover no início, o que eu vou fazer? Se eu quero remover o primeiro elemento aqui, basta eu pegar o elemento seta próximo e aí fazer o seguinte: a minha lista ela está apontando para o primeiro elemento, mas ela tem que apontar para o segundo. Então eu faço o seguinte, ó, lista seta primeiro vai apontar para o elemento que está na posição primeiro seta próximo. Então a lista vem aqui e aponta para cá. E aí eu decremento o valor de quantidade de elementos dentro da lista. Só que dessa forma aqui, esse elemento número 1 já se perdeu. Eu não consigo ir lá dar um free nele, eu tenho que limpar ele da memória. Tenho que disponibilizar essa parte da memória aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não posso simplesmente vincular aqui. Nós vamos ter que ter uma variável para guardar esse elemento aqui. Então, aí nessa forma, a gente vai ter uma variável auxiliar, né? Que vai fazer o quê? Ela vai armazenar o ponteiro de A, aqui, ó, do primeiro elemento. A gente vai colocar o ponteiro dele aqui. E aí, dessa forma, eu venho e falo assim, agora, lista, você vai lá e aponta para o segundo elemento, que é para onde esse primeiro elemento está apontando. Então, vem aqui e fala assim, ó, você vai apontar para cá. Então, ele já não está apontando mais para A, está apontando para o início da lista, né, que passou a ser a uva, e a lista vai ter que ser decrescida aqui e colocado, atualizado o valor dele para 3. E aí o que eu faço com esse AUX? Eu deixo ele na memória lá para encher a paciência? Não. Eu vou lá, dou um free e passo null ali. Disponibilizo esse endereço de memória para ser utilizado pelo sistema operacional. Agora eu vou voltar aqui, ó, e vamos imaginar que eu quero excluir no fim. Que aí seria passar toda a lista, buscando um elemento, que no caso aqui é o pepino, que o próximo dele é existente, né? O próximo do pepino vai ser a pera. Só que a pera aponta para onde? Para null. Então a pera é o último. Só que eu tenho que estar aqui, ó. Meu pivô vai ter que estar aqui no pepino. Porque o pepino seta próximo vai ter que receber null, tá? A gente vai ter que atualizar o valor do pepino aqui para null. Ele não vai apontar para nada. Mas antes da gente limpar esse ponteiro, a gente dá um free na pera e aí vem aqui no pepino e bota seta próximo é igual a null. Então vamos fazer isso via código lá, que é bem simplesinho, esses dois métodos de remover no início e remover no fim. Vamos lá colocar os 3 métodos para remoção de dados. Vão ser métodos void, remover no início, recebe o que aqui? Tem que receber uma lista, né? Ponteiro de uma lista. Depois vamos ter um outro método para remover no fim, e aí você me passa a lista, e o remover na posição. Aí nesse caso, a gente precisa passar também, além da lista, a posição que você quer excluir aquele elemento. Pensa só, eu poderia percorrer essa lista buscando uma laranja. E aí, quando eu encontrar essa laranja, eu tive que dar quantos passos para chegar na laranja? Ah, tive que dar 3 passos. Então, a laranja está na posição 3. Aí eu falo assim, ó, remova o elemento número 3, que é a laranja, e eu não quero mais ela. Então, vamos implementar esses métodos para ver como é que vai ficar. Vamos fazer, primeiramente, o remover no início e no fim, que a gente já fez a nossa análise lá no chinesinho, e a gente sabe como a gente deve se comportar. Então, se a lista está vazia, eu não tenho o que fazer. É simplesmente retornar e falar assim, já excluí no início já. Então, se lista vazia, qual lista? A que me foi passada aqui, né? Se a lista que me foi passada está vazia, ah, tá, então, reto. Não vou fazer nada. Agora, se ela não está vazia, realmente tem algum elemento. E nós vamos remover o elemento no início. Criamos aqui um ponteiro auxiliar para armazenar o ponteiro do primeiro produto da lista. Então, eu pego lista, né, L ponto primeiro. Quem é o primeiro aí? Eu quero saber. Me dá ele aqui que eu tenho que tratar dele. Eu vou ter que excluir ele da memória. Aí eu pego a lista, seta próximo, né, primeiro, já não vai ser esse camarada. Vai ser quem? Vai ser o nosso auxiliar, que estava na primeira posição, ponto próximo. Ah, mas não tinha um próximo depois dele. Tudo bem.
Então, quem é o próximo aí? É o null. Então, não tem problema. Se ele era o único elemento da lista, nesse momento, a lista seta primeiro recebeu o null. Ou seja, não tem mais elementos. E a gente pega a lista, ponto, itens, menos, menos, decrementa o item da lista. Então, a gente vem aqui, dá um free nesse aux. Então, a gente está falando de sistema operacional, eu não preciso mais desse espaço na memória. E a gente ainda faz o seguinte, aux recebe null. Ou seja, a minha variável aux, nem precisava nesse caso setar null para ela. Mas a minha variável auxiliar, ela já recebeu null. Se eu perguntar, tem alguém aí? Ela vai falar, não, não tem. Removi no início. Agora, a gente vai fazer a remoção no fim. Para me remover no fim, primeiramente eu tenho que dar aquele loop, chegar até o fim, para depois fazer a remoção do último elemento. É isso ou não? Não, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso percorrer até o indivíduo que está antes do último. Então, ou seja, se a lista está vazia, eu também não vou fazer nada. Não tem quem excluir. Agora, se ela não está vazia, eu tenho que excluir o último elemento. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter um ponteiro auxiliar e vai pegar o primeiro item da lista. Porque o meu pivô, né? Vou chamar isso aqui de aux, não, vou chamar de pivô. Aqui em cima também vou botar pivô. Beleza. Então, o meu pivô está com o endereço de memória do primeiro item. Agora eu vou fazer um while. Eu não sei se ele é o primeiro e único, mas se for, beleza, não tem problema. While pivô seta prox for diferente de null, eu quero fazer o quê? Atualizar o meu pivô. Então, meu pivô vai receber pivô seta próximo. Então, pivô seta próximo, se só tivesse um item na lista, pivô seta próximo seria null. Então, ele não ia fazer nada aqui dentro. Então, o meu pivô está apontado para o elemento que vai ser excluído. Beleza. Ah, mas aí deu um BO, né? Conforme a gente viu no nosso chinesinho, e nós vamos lá reaver, eu falei o quê? Que para mim remover o último aqui, eu teria que estar apontando para o anterior a ele. E se só tivesse aqui um item na lista, como eu vou estar deletando o próximo elemento se não existe? Então, se tivesse só um item na lista, ia furar essa regra que eu planejei aqui. Então, o que eu vou fazer? Se só tiver um item na lista, eu vou simplesmente ignorar o remover no fim e vou mandar remover no início. Voltando aqui, vamos fazer essa validação, né? Se lista.itens é igual a 1, só tem um item na lista. Então, não tem que remover no fim, vou remover no início. Então, vem aqui, ó, remover no início, passo lá a lista e pronto, e retorno, né? Fala, ó, retorno, já fiz a remoção no fim. Então, agora, eu garanto que o elemento aqui vai ter pelo menos 2 elementos. Esse while vai fazer o quê? Enquanto o pivô seta próximo for diferente de null, eu tenho alguém depois. E aí eu vou estar um item antes do último. Estando nessa situação, nós iremos, então, deletar o último elemento, que está depois do pivô. Pivô seta prox, tem lá alguém, eu tenho certeza disso, eu tenho que simplesmente dar um free nele. Então, eu vou usar o free nesse camarada e ele vai ser removido da memória. Também posso fazer o quê? Pivô seta prox, receber null. Já até desvinculo lá o que está nele, ele parou de apontar para esse elemento. Chegando aqui no nosso chinesinho, a gente tem 5 elementos, né? Não 4. Tem 5 elementos aí na nossa lista. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ah, eu quero remover essa laranja aqui que está na posição 3. Beleza. Como eu vou fazer essa remoção? Eu posso chegar na laranja e falar assim, free laranja? Não, porque eu ia perder toda a referência da minha lista. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar na uva, que está antes da laranja. Né? Se eu quero remover na posição 3, eu vou ter que chegar na posição número 2 e falar assim, uva, você está apontando para a laranja, não está? Deixa eu guardar a laranja aqui numa variável auxiliar. Aí você cria lá um aux que vai guardar a posição número 3, que é da laranja. Ponteiro dela aqui, ó. Vai pegar o ponteiro dela e vai guardar aqui na variável ao. Aí você fala, agora uva,
você vai deixar de apontar para a laranja e você vai apontar para quem a laranja está apontando. Então, uva seta prox recebe laranja seta prox, né? Então, a uva vai apontar para esse endereço de memória. Nesse momento, a laranja já não faz parte da lista. Só que a gente vai ter que vir nessa variável aqui, auxiliar, que tem o ponteiro da laranja, dar um free nela, pronto, resolvido o nosso problema. Vamos para o código implementar, então, essa situação. Do remover na posição, vamos fazer o seguinte, temos que fazer o tratamento também. Se a pessoa me manda remover numa posição inexistente, eu não tenho que remover, ou tem. Imagina que vai remover na posição 0. Não existe posição 0, então eu removo no início. Se me pedir para remover numa posição maior do que a quantidade de elementos, removo no fim. Então, aquele mesmo tratamento que fizemos na hora de inserir aqui, ó, a gente vai ter que fazer dentro do método de remoção. Então, já vou até copiar daqui, ó. Então, a situação aqui é o seguinte, isso daqui não existe, né? Isso aqui é para inserir. Se eu tiver a lista vazia, ou a posição que ele me passou para me excluir é menor do que 1, eu vou remover no início. Então, simplesmente venho aqui, ó, remover no início. Passo a lista para ele. E se a posição que ele quer excluir é para lá da quantidade de itens, então o que eu vou fazer? Remover o último, né? Remover no fim. Então, do jeito que está aí, a posição que ele me mandar vai ter pelo menos 2 itens na lista. Então, a gente consegue vir aqui agora, pegar um pivô de produto, que vai receber, primeiramente, lista, né, que é o L, seta, primeiro. Então, o meu pivô está no primeiro elemento. E agora nós temos que fazer um for para chegar até o elemento, número, que foi passado para a gente, a menos, né? A gente fez isso aqui, ó. Foi aqui, ó, remover na posição. Foi inserir na posição, ó. Quando a gente foi inserir na posição, eu criei aqui um pivô e eu fiz um for para chegar no elemento anterior àquela posição. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu estarei mediante ao valor anterior do que eu quero excluir. Beleza. Então, agora eu posso fazer a deleção daquele valor e fazer os ajustes necessários para a lista se manter encadeada, né? Então, agora eu posso simplesmente pegar o meu pivô, que é a uva, e excluir ela, ou simplesmente pegar ela e apontar para quem está depois dela. Não posso fazer isso, porque eu tenho que excluir a laranja. Então, a gente vai ter que ter aqui, ó, outro pivô, né? Na verdade, não vai ser um pivô, vai ser um aux mesmo. E esse auxiliar é a variável de fato que eu quero excluir. Então, aqui eu vou fazer o quê? Ó? Aux recebe pivô seta próximo, que é o nosso alvo, né? Eu vou mudar essa variável aqui para alvo, que é o alvo que vai ser eliminado. Então, o nosso alvo, ele foi alimentado com o ponteiro do próximo elemento. E aí, a gente vai simplesmente agora pegar o pivô seta próximo, vai receber o alvo seta próximo. E a nossa lista continuou estando encadeada corretamente. Só que faltou fazer o free desse alvo, né? Pegar o alvo e vamos dar um free nele. E podemos até falar alvo seta próximo recebe nulo. Vamos desvincular ele. Não precisaria fazer isso daqui, mas vamos fazer também. E aí a gente está removendo um item na posição que a gente quer. Simples assim. Beleza? E o que está faltando a gente fazer agora? Vamos lá no nosso menu, dar uma olhadinha. Nós propusemos fazer isso daí, ó. Inserir no início, no fim, na posição. Remover no início, no fim, na posição. Já fizemos. Imprimir todos. Já fizemos também. Esse pesquisar registro, eu vou deixar com você. Você vai fazer essa pesquisa de registro aí e vai tentar localizar um produto dentro dessa lista. Simples de fazer. Como você vai fazer? Você vai perguntar ao usuário, você quer pesquisar o quê? Eu quero pesquisar laranja. Você vai pegar o primeiro, igual a impressão. Você não pega lá o primeiro, percorre toda a lista e imprime ela. Só que ao invés de imprimir ela, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma comparação. O item que está aqui, o nome dele é igual ao que o usuário está pesquisando? Então você vai fazer o quê? Você vai imprimir esse valor, você vai imprimir a posição dele também e você vai
simplesmente dar um break e sair desse laço de pesquisa desse produto dentro da lista. Na lista duplamente cadeada que eu vou apresentar, aí eu vou implementar esse método junto de vocês. Agora, essa opção de salvar, nós vamos implementar agora. O que a gente vai fazer com essa lista de produto? A gente vai pegar e guardar no arquivo texto. E aí depois, quando a gente abrir o programa, o que tiver cadastrado lá, a gente vai carregar para dentro do nosso projeto. Primeiramente, nós vamos ter que ir lá dentro do nosso modelo e nós vamos ter que criar aqui um método que transforme essa estrutura em um JSON, né? Cada linha do arquivo vai ser um produto diferente. Então, se a gente tiver 1000 produtos, nós vamos ter 1000 linhas de código dentro de um arquivo TXT. Então, vamos implementar esse método, o JSON, e ele vai receber aqui um produto, ponteiro de um produto. Ele vai receber um char, né, uma string, que corresponda ao JSON, o valor do JSON que a gente vai montar aqui, para a gente devolver para ele, né? Vai ser um parâmetro de retorno isso daqui. E também o tamanho, né? Size JSON. Então, esse método ele recebe um ponteiro de um produto, ele recebe um char, né? Um array de caractere, que é para mim colocar o JSON dentro, e ele recebe também a quantidade de caractere que esse JSON tem. Aí a gente implementa ele aqui, ó, da seguinte forma. Então, aqui a gente vai usar o snprintf. A gente já viu sobre esse método. E ele faz o quê? Eu passo um array de char para ele, passo o tamanho desse array, né, que é o size JSON, e passo o que eu quero colocar lá dentro. E aí ele se vira em pegar o que está escrito aqui e jogar lá para dentro da variável JSON. Se ele sabe o tamanho, ele não vai deixar que aconteça um overflow aí. Então, aqui no lugar de eu passar esse monte de letrinha aí, eu vou passar o que a gente quer passar, que é o nosso JSON. Tendo esse método implementado, né, toJSON, eu consigo transformar um produto para um char, né, que corresponde ao JSON desse produto. E é isso que eu vou guardar dentro do TXT. Vamos voltar aqui na nossa lista e a gente vai ter que implementar um método para salvar. Pode ser até um booleano, porque eu quero saber se ele conseguiu fazer ou não. Se ele não conseguiu fazer, ele me retorna falso. Então, salvar no disco. Ele recebe uma lista, né, um ponteiro de uma lista, e recebe também, vou colocar aqui um char diretório, vou deixar fixo aqui, ó, por 25 posições. E aí vamos implementar o método salvar agora. Precisamos do file, uma variável file, ponteiro, arquivo. O file, o que ele faz para a gente? Ele manipula arquivos dentro do computador. Então, essa variável file, quando eu falar arquivo, eu estou falando de file, e ele tem diversos métodos para eu poder abrir, criar, né, ler um arquivo texto e tudo mais. Então, agora eu crio um char de JSON. Vou colocar aqui 300 caracteres, porque aquele produto nosso ali não chega a isso, né? Então, a gente vai colocar um JSON de 300 caracteres, e aí eu vou abrir o arquivo. Então, eu tenho que abrir um arquivo, vou dar um fopen, em quem? Nesse diretório, né? Então, eu vou pegar diretório, vírgula, e eu quero fazer o que com esse arquivo? Quero escrever nele, write. Agora, nós pegamos um produto, vou criar aqui um pivô, que vai receber a lista seta primeiro. Então, nós temos um pivô que vai percorrer toda a nossa lista de produtos. Enquanto eu não chegar no final, eu ainda tenho coisa para fazer. Então, enquanto pivô.prox for diferente de null, eu tenho um próximo elemento. Eu quero ele. No primeiro aqui, eu já tenho que vir aqui, ó, e salvar ele no arquivo. Vou botar só o comentário por enquanto. Salvei o primeiro. Tem mais? Beleza. Aqui nós vamos fazer esse while verificando. Enquanto tiver mais, eu vou salvar no arquivo também aqui dentro. Terminou? Return true.
Na hora que eu abro o arquivo aqui, ó, se arquivo for igual a null, é porque aconteceu algum BO. Não foi possível abrir esse arquivo. Então, eu retorno falso aqui, ó. Pode acontecer. Ah, não consegui abrir esse arquivo porque você não tem permissão para criar esse arquivo na pasta. Então, retorno falso. Então, o método se propõe a fazer algo, mas pode ser que alguma coisa errada aconteça. E se acontecer, ele vai falar, não consegui fazer para você o que você me solicitou. E para salvar no arquivo aqui, o que a gente vai fazer? F_s. Esse método vai lá dentro do txt e coloca uma linha para nós, né? Escreve alguma coisa lá. A gente já botou um /n no JSON. Então, ele vai escrever uma linha e vai dar uma quebra de linha. Qual é o JSON que ele tem que gravar lá? Eu tenho que ler esse JSON lá do nosso produto, lá primeiramente. Mas vai ser esse JSON aqui que vai estar alimentado com aquele JSON que vem do cadastro produto. E ele também tem que saber aqui, ó, aonde ele vai guardar isso, que é na nossa variável arquivo. Então, anteriormente aqui, a gente faz o seguinte, ó, toJSON. Nós temos um método toJSON, onde a gente passa para ele o quê? O JSON, o tamanho desse JSON, que é o sizeOf aqui, ó, sizeOf dessa variável JSON, que a gente já sabe que é 300 ali, e passa, na verdade, aqui, ó, o produto vem primeiro. Então, eu passo o alvo, eu passo o JSON e passo o tamanho de JSON. Alvo não, né? Pivô. Onde eu tirei alvo? Não sei. Então, aqui nós passamos do pivô, passamos o JSON, que vai receber o JSON desse pivô, e o tamanho desse JSON, que é 300 caracteres aqui, ó. Então, nós temos essa variável preenchida com aquele JSON, vai ser escrito no arquivo. Depois, se tiver mais itens, ele vai fazer esse while, e ele tem que fazer o mesmo, né? Para cada item, ele vai ter que vir, pegar o JSON dele e mandar salvar dentro do arquivo. Feito tudo isso, não ter dado nenhum problema, ele vai retornar true e vai ter salvo todos os nossos registros dentro de um arquivo. Voltando lá na lista encadeada, o número 9, ele tem que salvar dentro da lista. Então, o que eu faço? Ó, dentro da lista não, dentro do... Tem outras coisas para implementar aqui, ó. A parte de remoção nós não fizemos ainda, então vamos fazer, ó. Caso 4, vou copiar não, vou fazer assim, ó. Caso 4, eu vou mandar remover no início. Caso 5, aí tem que passar a lista, né? Lista produtos. Aí, lista produto. E caso 5, a gente vai remover no fim. Caso 6, mesma coisa que a gente fez ali em cima. Se você quiser ler do teclado do usuário a posição que ele quer excluir, faça. Eu vou passar fixa aqui a posição que eu quero excluir. Remova aí o item 3. Até agora eu não compilei esse projeto, hein? Até agora eu não compilei. Só Deus sabe o que vai acontecer quando eu compilar. Então, no caso 8, eu vou deixar para vocês fazerem. E no caso, aqui caso 8, eu não vou fazer nada. E no caso 9, eu vou implementar o método salvar. Qual lista eu quero salvar? A lista de produtos. E tem que passar aqui também o nome do arquivo que eu quero. Então, produtos.txt, eu vou passar. Então, ele vai ter que criar um arquivo chamado produtos.txt e lá dentro, cada linha de código tem que corresponder a um item da lista. E depois aqui, ó, quando a gente abrir o nosso programa, ele vai criar uma lista e ele vai fazer o seguinte: popular lista com produtos. Passo a lista para ele e passo também o nome do arquivo que contém os produtos. Eu botei o que aqui embaixo? Botei produtos.txt. Então, eu passo lá para cima a mesma coisa, ó, produtos.txt. Então, estou falando assim, ó, pega esses itens que estão dentro desse txt e popula essa lista para mim. A gente não implementou esse método ainda, mas vamos implementar. Vamos já criar a definição dele aqui, ó. Deixa eu copiar aqui o nome que eu coloquei. Nós vamos criar um outro método. Pode ser booleano? Pode, mas vamos fazer void. E aí, list, ponteiro para a lista. E um char, diretório de 25 posições. Para poder fazer a leitura, a gente vai fazer similar ao que a gente fez aqui, ó. A gente vai ter um arquivo.
a gente vai pedir para abrir, só que aqui não vai ser para escrever, vai ser para somente leitura, não vai ter retorno. E depois a gente vai dar um F-close, né? Tem que fazer um F-close nesse arquivo. Se a gente abriu, tem que fechar. E eu acho que a gente não fez aqui em cima. Ó. A gente abriu, se não conseguiu abrir, a gente retornava falso. Mas aí eu consegui abrir, eu venho, faço o que eu tenho que fazer, fecho ele e depois retorno true. Senão ele vai ficar aberto lá. Aí vai dar ruim. Tem que fechar aqui, ó. Tem que lembrar de fechar ele aqui que eu não tinha colocado. E aí, tendo em vista que esse arquivo está aberto, nós vamos passar linha a linha dele, pegando o valor e atualizando a nossa lista com esse produto que está nessa linha. Aí nós podemos pegar aqui, ó, char.json 300 posições e usar ele aqui também. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte. Enquanto não chegar no final do arquivo, eu tenho que percorrer ele, linha a linha. Então a gente usa o getS. Então faça assim, ó, while getS. O que eu quero obter do arquivo? Quero obter um JSON. Então, você vai pegar o que está lá na linha e vai colocar aqui, ó, getS em JSON. Qual o tamanho desse JSON? Size of o nosso JSON. E passo aqui também o arquivo que está sendo manipulado. O que eu acabei de fazer aqui? É fgetS. Botou aqui, ficou sublinhado aqui, ó. fgetS. Ainda está sublinhado, peraí. fgetS é dessa forma aqui, ó. Que é o quê? Enquanto tudo aqui for verdade. O que é isso tudo ser verdade aqui, ó? fgetS. O que ele faz? Ele vai pegar, vou colar aqui, deixa eu ver se ele vai dar certo. Deu. Ele vai fazer o quê, ó? Vai lá no arquivo, pega a primeira linha e coloca nessa variável aqui. Ele vai me retornar. Se tem alguma coisa, ele vai falar assim, olha, eu consegui obter alguma coisa do arquivo. Então, fui lá, li uma coisa no arquivo e retornei. A hora que ele chegar na última linha, não tem mais, esse fgetS vai falar assim, falso. Então, ele vai sair do while. Então, toda vez que tiver um registro lá dentro do arquivo, ele vai retornar que é true e vai colocar dentro da variável JSON o que ele conseguiu ler dentro daquela lista de produtos. Pode ser que você está guardando uma informação que é muito maior do que 300 caracteres. Aí você mexe nessa variável aqui. Eu estou considerando que eu vou gravar um JSON, que é só isso aqui, ó. Mas eu sei que o caractere aqui de produto é no máximo 51. Mais um valor double, então 300 caracteres ultrapassa a necessidade que eu preciso para tratar essa situação. Tá muito procedural o que a gente está fazendo. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. E aí, basicamente, a gente vai ter o quê? Um produto, né? A gente vai ter que colocar uma variável aqui do tipo ponteiro para produto e que vai receber o que está nessa linha. A gente vai ter que criar um método para transformar essa linha de escrita que está lá dentro do arquivo para um produto. A gente fez um método aqui, ó, que era toJSON, né? Pega uma estrutura e transforma em JSON. A gente tem que fazer o oposto disso. A gente vai ter que criar uma estrutura aqui que retorne um produto a partir de um JSON. Então, vamos colocar somente aqui, por enquanto, ó, produto, ponteiro, from JSON. Então, nós vamos ter um método aqui, que ele vai receber um char ponteiro de um JSON, ele vai receber um JSON e ele vai ter que converter isso em um produto. Lá na implementação, eu vou fazer o seguinte, ó. Por enquanto, eu vou estar retornando aqui, ó, null. A gente vai implementar esse método daqui a pouco, para nós não perdermos o raciocínio que está lá. Então, lá dentro, eu vou chamar o from JSON e passando quem? O JSON. Então, eu vou mandar colocar para inserir aqui no fim dessa lista que eu recebi, esse produto que eu li do arquivo. E aí eu já vou ter a minha lista toda populada com produtos que vieram de um arquivo TXT. Estamos fechando aqui o arquivo TXT e beleza. Lá dentro do modelo, nós temos ele aqui e nós temos que retornar esse JSON convertido em um produto. Eu aloco aqui, ó, uma variável, que é o que eu vou retornar, ponteiro para produto, que vai ser uma alocação de produto, ponteiro, malloc, size of produto, né? Então já tem instância desse produto na memória. E aí, produto setaprops, eu vou setar aqui igual a null. E aí, o que eu faço? Um sScanf. Esse scanf, ele faz o seguinte, esse sScanf,
ele vai receber um JSON, que é esse que está sendo passado como parâmetro, e vai fazer isso aqui, ó. Pega o JSON que foi passado como parâmetro, pega essa estrutura que está aqui e alimente ela com esses parâmetros que eu estou passando aqui, ó. Nós vamos testar se está compilando esse projeto, né? A gente já implementou tudo e aí vamos só ver se vai compilar isso daí. Compilar é muita linha de código, duvido que vai compilar, né? Então deu dois probleminhas aqui, ó. Ele está falando que não pode converter. Não, apesar dele ter dado um erro aqui, ó. Ele deu um erro aqui, ó. Nem consertei isso aqui ainda. Vou até consertar já esse menu, ó. Ele extrapolou aqui. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente vem aqui botar um /t de tabulação. Bota duas /t aqui, ó. Vai estar mais do que suficiente. Eu removo isso daqui. Vou ver se vai ficar legal assim, ó. Fazer o seguinte ajuste aqui, ó. Eu dou duas tabulações. Se não for suficiente, eu apresento mais uma ali e vai estar de boa. Opa, vamos ver como é que vai ficar. Aí esses dois erros que deram aqui, convertendo string constant to char, né? Porque isso daqui eu estou passando, né? Uma constante. Vamos fazer o seguinte, para não dar problema aqui, que eu acho que não há necessidade da gente se aprofundar nesse tipo de situação, esse método de salvar no disco ou abrir o disco lá, eu não vou passar o nome do arquivo, eu vou deixar fixo lá já. Aqui, ó. Se você quiser dar uma estudada nisso aí, estude. Mas vamos pegar aqui e vamos arrancar isso daqui por enquanto. Ó. Então, o nome do arquivo vai ser fixo aqui dentro. Para não ter problema por enquanto. E aí tem o outro método também, que recebi aqui o arquivo e eu vou deixar fixo. Temos que mudar lá no cabeçalho também, as definições, né? E tirar esses parâmetros daqui. E aí não vai dar mais erro de compilação, pelo menos. Faltam uns tracinhos aqui, eu vou colocar. E aí você vai testar isso daí até o que a gente já fez e verificar se tem algum problema. E se tiver algum problema, você vai falar comigo, ó, encontrei um problema, não está funcionando em tal parte. Então faz aí, porque se tiver problema, você precisa avisar. Ó, tem problema em tal linha. Se você conseguir resolver o problema que você encontrar, melhor ainda. Então você pega e faz os testes. Programar é arte. Valeu!